Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, texto que vai dar continuidade a esse nosso tema, Jesus, o incomparável. Nessa noite a gente vai falar um pouco sobre esse projeto de Deus de fazer de mim e de você gente à imagem e semelhança do Filho dele. Vamos lá, Mateus capítulo 20, do verso 17 em diante. Não se distraia com as crianças, não se preocupe com elas, nem se incomode. Fique tranquilo, porque elas não vão ter trabalhinho agora, vão ficar com os pais. E para nós, essa é uma oportunidade de a gente mostrar para elas como é bom estar na presença do Senhor, ouvir a palavra do Senhor também. Então, vamos ler então a palavra do Senhor. Gente, eu sei que alguns se exercitaram muito durante o dia, jogaram bola, brincaram. Então, a tentação de você tirar uma soneca enquanto eu falo vai ser muito grande. Mas dentro daquilo que a gente tem falado, de sede de Deus, de vontade de ouvir, se der essa vontade, você começa a orar e repreender, né? Senhor, tira esse sono de mim. Senhor, eu quero ficar ligado naquilo que o Senhor está falando, quero ouvir a sua voz, tá? E se você perceber alguém cochilando do seu lado, dá uma cutucada com o cotovelo aí. Vamos ler então, gente? Fiquem atentos, procurem a partir de agora não se movimentar. Estou ouvindo algumas pessoas cochichando enquanto eu estou falando. Esse é o momento de a gente abrir a palavra de Deus. Esse ambiente um pouco informal, né, às vezes faz a gente cair na tentação de achar que a gente pode ficar se movimentando e conversando, mas não deve ser assim. Culto ao Senhor, momento de meditação na palavra de Deus, então a gente deve ficar plenamente atento e não conversar nesse momento. Vamos ler a palavra? Diz assim, Mateus 20, 17. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Então, aproximando-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Senhor querido, quando olhamos para as nossas próprias vidas e para o teu caráter, para a tua beleza, para a tua conduta, para os teus valores, para os teus exemplos, nos sentimos tão pequenos e tão diferentes, mas ao mesmo tempo sabemos que o desafio da tua palavra é, Senhor, que seja em nós restaurada a beleza dessa tua imagem corrompida pelo pecado. Por isso vem nessa noite nos desafiar, vem nos tocar, vem nos fazer pensar e repensar na vida que temos vivido,
no modo como temos nos comportado, no modo como temos avaliado as pessoas, as situações, as nossas prioridades, a nossa agenda, e vem nos fazer cada vez mais a tua imagem e semelhança. É o nosso clamor para a glória e louvor do teu nome, porque o Senhor é incomparável, porque o Senhor é maravilhoso, e nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa pequenez e pecaminosidade. Te pedimos, tem misericórdia de nós, vem tratar o nosso coração em teu nome, Jesus. Amém, Senhor, amém. Na última semana teve um vídeo que bombou na web, que foi um vídeo de 2 comediantes americanos fazendo chacota de turistas brasileiros na Disney. E a chacota, mais ou menos, tinha a ver com, às vezes, um inglês meio truncado, mas principalmente quanto ao excesso de selfies que são tiradas pelos brasileiros. E eles ficavam, então, tirando selfie deles próprios em toda parte do parque. E aí, gente, eu assisti, além dessa reportagem que falava sobre esse sucesso dessa dupla americana de humor, que eles mesmos não esperavam que teria tanta repercussão e tanto sucesso. Houve também na semana passada uma reportagem que falava que o item mais procurado hoje nas lojas de eletrônico é o famoso pau de selfie, né? Que a pessoa pega lá, bota a câmera na ponta e tira. Então esse item está começando a ficar escasso e é muito procurado e muito vendido. Os vendedores das lojas diziam isso. E uma outra e terceira reportagem que eu assisti também dizia que uma escola de samba proibiu os foliões lá que desfilam na Sapucaí de tirarem selfie durante o desfile, porque aquilo atrapalhava o andamento do desfile e aquilo era uma febre total, foi nos últimos carnavais aí. Então, por que eu estou trazendo essas três reportagens para nós aqui? Porque parece que há não apenas uma atitude narcisista aflorando de uma forma talvez como nunca na história, na nossa cultura, mas também uma exacerbação desse narcisismo, um extrapolamento da coisa, né? E o que é essa busca alucinada por projeção no meio social, por sucesso, por um momento, quem sabe, de fama, de, quem sabe, vídeos que sejam muito acessados ou imagens que sejam muito acessadas de si próprio? Por que existe essa sede por evidência, por visibilidade? E aí, gente, a Bíblia explica bastante isso para nós. Esse impulso autoidolátrico, ele está no coração do homem desde a queda, é verdade? Parece que o homem, desde que caiu, perdeu uma identidade com a qual ele foi criado para ser. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e desde que ele caiu, parece que ele se sente um pouco perdido, não conhece a si próprio devidamente. E esse conhecimento devido de si próprio é impossível sem o conhecimento de Deus. Ele precisa acontecer precedido de um conhecimento de Deus. E aí, naturalmente, que a gente vai ficando, pelo pecado, desfigurado, deformado, no sentido de valores do que a gente acha mais importante, e vai dando lugar a essas aberrações. Não que tirar selfie seja errado, não é? Tem uma medida disso, que é uma medida que é muito saudável, mas do modo como a coisa está, parece que é patológico, em muitos casos. E a cultura toda em torno disso, muitas vezes, parece que está exacerbada. Hoje, a gente percebe jovens que, por exemplo, tentam se afirmar a partir do uso de certas tecnologias. Já ouvi jovens dizerem que, olha, sem o meu smartphone eu não sou nada. Não sou nada. Ou seja, o meu valor está atrelado ao uso de uma tecnologia, a um aparelho que me coloque no mundo e conectado ao mundo. Então, parece que há esse tipo de inversão. Eu lembro que, talvez uns 5 anos e pouco atrás, eu já estava indo para Itaperuna, aí eu falei com o Monique, vamos passar 2 dias lá no Hotel Fazenda Raposo, que Raposo é uma estância hidromineral que tem próxima, parte do distrito
é um distrito de Itaperuna, do município de Itaperuna, e a gente foi lá e fez a reserva, ficou 2 dias lá. E um hotel fazenda bacana que tem lá, legal. E a gente passou as primeiras 24 horas, a gente descobriu quando chegou lá que não tinha Wi-Fi. E aí não tinha Wi-Fi. Celular, não, celular também não pega. Aqui não pega celular e não tem Wi-Fi. E eu fiz aquela reserva de 2 dias achando assim, cara, 2 dias vai ser pouco, para a gente conhecer o lugar, para a gente aproveitar, né? Mas no final do primeiro dia a gente já estava desesperado com aquilo. Falou, Monique, vamos embora daqui, porque não tem como viver num lugar que não pega nem celular, nem tem Wi-Fi. E aí eu pude me defrontar, talvez pela primeira vez, com o nível desse adoecimento. E a gente realmente foi embora. Não estou falando que deu vontade, não. A gente foi mesmo. A gente falou, vamos conhecer e tudo mais. Muito bom em outros aspectos do hotel, mas tinha, não sei se hoje eles já se modernizaram lá, né? Porque era muito bom em outros aspectos, comida muito boa. Então, atrelando o valor de um momento de descanso com a família a essas coisas. O que é isso? Que distorção é essa? Há algum tempo eu ouvi de uma pessoa que estava conversando com uma dona de casa e perguntou para ela, olha, o que você faz profissionalmente? Aí ela disse assim, não, eu não sou nada não, eu sou só mãe e dona de casa. Sou só mãe e dona de casa, você não é nada, não é? Por quê? Porque na cabeça dela, ela profissionalmente só é alguma coisa se ela tem remuneração, se ela tem renda. Ou seja, o valor do trabalho tem necessariamente, na nossa cultura adoecida, a identidade só tem um valor se tiver atrelado a algum ganho material. Isso é uma cultura adoecida. Quer dizer, então, que ser mãe e dona de casa te faz uma pessoa nula, sem identidade, eu não sou nada. Não é? São inversões absurdas. Outra forma pela qual a gente vê, por exemplo, o pecado na nossa cultura, distorcer essa identidade. Se vocês prestarem atenção hoje nos filmes infantis, e eu, por ter filhos pequenos, ainda assisto muitos filmes, tenho assistido muitos filmes infantis, a gente estava conversando isso no Paredão, na célula, semana passada. Vocês vão ver que todos eles têm uma figura que não é menino nem menina. É uma figura que não tem sexualidade definida. Né? Há uma desconstrução, e isso não é uma interpretação forçada de um crente fanático, isso é uma coisa que você vai ler e vai descobrir que há hoje essa luta na mídia e nas artes para desconstruir padrões sólidos e rígidos. Essa é uma característica da pós-modernidade. Esse negócio de homem ser macho, mulher ser fêmea, isso é coisa da modernidade, passou, século passado. Né? Agora a gente não tem mais formatos, cada um tem um jeito e você tem que ir aceitando essas diferenças e assim por diante. Então há essa desconstrução de uma identidade criada por Deus forte na nossa cultura hoje, inclusive em relação à vida sexual, e a gente tem que tomar cuidado, pais, com a vida sexual dos nossos filhos. Pais têm que ensinar seus filhos a ser homens, orientá-los. Mães têm que ensinar suas filhas a serem meninas, moças, femininas. Isso talvez não fosse tão necessário no passado, mas hoje está nesse nível, porque há o tempo todo essa luta e essa tentativa diabólica de desconstruir uma identidade que está lá colocada por Deus dentro do coração dela. Busca por grandes projetos e conquistas como meio de justificar a própria existência, ou seja, se você não faz grandes realizações, você não é ninguém, ou seja, a sua identidade tem que estar atrelada a grandes realizações, porque senão você não é ninguém. Inversões à luz do reino de Deus. E a gente precisa tomar cuidado, porque isso entra sim no coração de cristãos também, isso entra na igreja. Pastor Ricardo Barbosa, 30 anos pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, ele escreveu um livro recentemente, talvez o último livro dele, em que ele diz o seguinte, presta atenção, falando a respeito dessa deterioração da identidade com a qual fomos criados. A frustração e a sensação de vazio aumentam, e no mesmo ritmo aumenta o consumo de antidepressivos, a procura por terapias de todos os tipos, o surgimento dos gurus da autoajuda e da indústria do entretenimento.
tudo para preencher o vazio sempre crescente na alma humana. Somos responsáveis pela fabricação da nossa própria identidade. Isso significa que somos criadores da nossa identidade. A pressão pela eficiência na profissão, esporte, sexo, beleza, diversão, intensifica a ansiedade, aumenta o vazio e nos torna mais inseguros. Os 30 bilhões de dólares da 8ª pessoa mais rica do mundo não são suficientes, é preciso ser o primeiro do mundo. A insatisfação é crônica, tudo é pouco, tornamo-nos escravos de nós mesmos. Nós mesmos vamos tentando construir identidades que nos atendam, que nos satisfaçam, que nos tragam sentido para a vida, e vamos quebrando a cara, porque elas não podem absolutamente substituir a imagem com a qual nós fomos criados para ter, que tem sua revelação máxima em Jesus. Há então essa procura desesperada. Tem uma poesia de uma banda de rock chamada Fruto Sagrado, que tinha um cantor chamado Marcão, que citava o provérbio 30:15, que na NVI é assim: 2 filhas têm a sanguessuga, dê e dê, gritam elas. Tá vendo? Desmascarei o Marcão, todo mundo achava que a ideia era dele, mas é de Salomão. Sanguessuga tem 2 filhas e elas gritam: dá, me dê, e nunca se satisfazem. É esse vazio e esse buraco, porque não se está procurando construir a própria identidade no lugar certo. Agora, quando é que a gente resgata a nossa verdadeira identidade? Em primeiro lugar, a gente tem que saber que ela foi dada lá na criação. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você foi criado à imagem de Deus. Isso que está dando errado aí, não é? Esses bugs que estão dando aí na sua vida, que estão te atrapalhando, que estão embaraçando seu casamento, a sua relação com seus filhos, seu namoro, sua vida como um todo, não são o projeto original de Deus. E você tem que entender isso. Essa identidade que muitas vezes vai aflorando, se você der vazão às suas vontades, vai sendo construída atabalhoadamente, ela não é o projeto de Deus. Há um projeto de Deus e a gente precisa buscar esse projeto. Esse projeto tem sua expressão máxima naquilo que Paulo pedagogicamente chama de segundo Adão. Em Romanos 5 ele fala isso. Ele fala que Jesus é o nosso segundo Adão, querendo dizer, olha, se deu erro lá atrás, se deu ruim, agora tem Jesus. Jesus é a nova criação, ele inaugurou uma nova criação, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus é o nosso referencial, por isso Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse texto é muito interessante porque Paulo não fala assim, sejam idênticos a mim como eu sou idêntico a Cristo. Ele não fala isso. O projeto, se fosse assim, seria um projeto utópico, furado, ilusório. Seria um projeto inviável, humanamente falando. Por que esse projeto é viável? Porque é um projeto de imitação, de procura, de discipulado, de aperfeiçoamento, um projeto talvez de longo prazo. E aí o Ricardo Barbosa, a respeito desse texto, fala o seguinte: a identidade da pessoa não reside na autoconsciência, mas na consciência que temos do outro, sobretudo na consciência que temos de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, irmãos? A consciência de Cristo é a única coisa capaz de me fazer ter alguma sobriedade para discernir o que é uma identidade destruída e corrompida pelo pecado, equivocada, adoecida, e uma identidade de fato conforme Deus me criou para ser. Cristo é o único que pode restaurar isso em mim. É interessante que essa ideia equivocada de que a gente vai conseguir, olhando para dentro de si, descobrir quem nós somos. Às vezes tem filme que ensina isso, não é? Olhe para dentro de você,
descubra quem você é, existe uma força interior dentro de você, a sabedoria está no seu coração. Furada, não é? O que os gregos antigos falavam? Esse aforismo conhecido aí: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Parece que uma frase muito sábia, não é? Tremenda. E aí Calvino, questionando essa frase, ele diz o seguinte, presta atenção na leitura: quando eles admoestam o homem no sentido de conhecer a si próprio, reduzem o seu objetivo a considerar sua dignidade e suas qualidades excelentes. Com isso, levam-no a nada mais contemplar, senão aquilo no que ele possa exaltar-se em vã confiança própria e inchar-se de orgulho. Ora, a verdade de Deus nos manda procurar outra coisa quanto à nossa estima própria. Manda-nos buscar um conhecimento que nos afaste para longe de toda presunção quanto à nossa virtude pessoal e nos despoje de todo tipo de glória para nos levar à humildade. O projeto é totalmente diferente. Quanto mais cheio de si mesmo, mais eu estou dando lugar a essa deformidade do pecado. Quanto mais parecido com Jesus, quanto mais comprometido com Ele, quanto mais fiel à revelação dEle, mais a luz dEle vai resplandecer no meu rosto. Amém? Vejam que poesia linda, que escrito poético de Agostinho de Hipona. Estou fazendo bastante citação agora no início, depois eu vou parar. Tenha um pouco de paciência. Mas é porque são citações que eu não tive coragem de não colocar aqui. Olha o que Agostinho de Hipona diz: fomos carimbados por Deus, somos moedas extraviadas do seu tesouro. Por nosso erro for apagado o que em nós for impresso. Veio aquele que restituiria a imagem, já que ele próprio a tinha criado. Ele também busca a sua moeda, assim como César busca dele. Por isso diz: devolver a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César as moedas, a Deus, vamos ler juntos, a vós mesmos. Amém, irmãos? A César as moedas. Tudo que o Senhor quer é restaurar em nós essa beleza. Deus não vê a mim e a você com os nossos pecados, com as nossas falhas e se alegra e está pronto para nos condenar. Ele nos considera essas moedas valiosas, feitas à imagem e semelhança dele, e que ele quer restaurar. Esse é o valor dele, esse é o imposto que ele cobra. O imposto que ele cobra somos nós mesmos, nossa própria vida restaurada. Por isso, Paulo diz isso: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu preciso imitar o Senhor, preciso lutar para viver isso, para a glória do nome do Senhor. Agora, voltando aqui para o texto da nossa reflexão, a gente tem diante de nós uma família, presta atenção, uma família que está ali envolvida num projeto pessoal, né? Tiago, João e a sua mãe estavam ouvindo Jesus falar sobre o seu reino iminente, ouvindo falar sobre o trono, sobre um governo, e eles já tinham colocado a vida deles totalmente nesse caminho, e eles estavam preocupados: será que a gente vai passar desapercebido na existência? Será que daqui a pouco vai ter um ponto final essa trajetória nossa com o Mestre? E será que a gente não vai ter a visibilidade que a gente achou que teria? Eles estavam comprometidos com valores contrários àqueles que Jesus estava desde o início tentando ensinar. Interessante que quando eu li a primeira vez, quando a gente lê esse texto assim, a gente fala: gente, como é que pode Tiago e João, dois apóstolos, errarem tão gravemente? Que coisa mais ridícula, chamarem a mãezinha deles, para a mãe deles fazer uma intercessão junto a Jesus, para que eles sentem melhores do que os outros, em posições de destaque. Por que eles estavam nessa busca, irmãos? Porque eles estavam no processo.
Um comentarista, William Hendrickson, ele diz que acredita, segundo os estudos dele, que essa mulher de Zebedeu, mãe dos dois, era Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, provavelmente, esses dois eram primos de Jesus, faziam parte da família de Jesus. Eram gente que Tiago e João faziam parte do círculo de amizades mais íntimo de Jesus, que eram Pedro, Tiago e João. Eram gente que não eram cristãos piores do que eu e você, não. Eram gente exemplo para nós. Mas, num dado momento, tiveram um lapso humano. Não é? Interessante como a gente não tolera, não é, o erro dos outros. Mas parece que Deus é misericordioso e usou aquela situação ali para dar uma lição não apenas nos dois, mas nos demais também. Vocês viram a reação dos outros 10? Ficaram irritados. Por quê? Porque eles também tinham esse projeto megalomaníaco. Eles também estavam alucinados com essa ideia. Não é? Estavam também, talvez com esse sonho na cabeça e no coração de terem uma posição de destaque. Então, irmãos, diante desse quadro todo, o que esse texto traz e que lições ele vai trazer para nós, no sentido de a gente restaurar em nós a imagem do Filho, a imagem de Jesus? O que Jesus nos ensina aqui? Em primeiro lugar, que nós somos formados à imagem do Filho quando nos percebemos no caminho de morte. Pesado isso, hein? Então quer dizer que a imagem do Filho é formada em mim quando eu me percebo num caminho de morte. Verso 18. Estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, eles o condenarão à morte. Jesus estava se referindo a si próprio. O Filho é alguém que está numa via crucis, num caminho de morte. Estava consciente disso. Você quer ser como Jesus? Você precisa entrar nesse caminho também. Interessante que esse talvez seja o mais forte paradoxo cristão. Somos convidados à vida e à morte ao mesmo tempo. A vida em abundância e a morrer para nós mesmos. E aí, irmãos, Jesus deixa isso muito claro em Lucas 9, 24. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Quem estiver lutando pelo seu próprio projeto de poder, quem estiver embraçando, não é, a bandeira da vaidade, das suas realizações pessoais, da sua própria megalomania, do seu próprio narcisismo, quem estiver obcecado com o seu próprio destaque, diz ele, vai perder a vida. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Para viver em Cristo, tem que morrer para si mesmo. É isso que ele está falando. Não tem como você continuar cheio de pompa, cheio de arrogância, senhor de si mesmo, sabe tudo, tem resposta para tudo, não tem nada mais a aprender, e a imagem do Filho ser formada em você. Você não está no caminho de morte. Não é? O velho homem está ali vivinho, cheio de si. Paulo reforça esse ensino em Colossenses 3,3, dizendo, vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Não vivam como gente deste século, não vivam impregnados pelos valores desse sistema. Entendam que os valores de vocês são mais elevados, são do reino de Deus, vocês são cidadãos dos céus. Aprendam isso. E Paulo viveu isso na pele, e ele diz em Gálatas 2,20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e morreu por mim. Eu vou repetir, acho que eu já fiz isso na igreja, um exercício que o Robert Lai fez lá no congresso de células,
Faz assim comigo, ó. Jesus já morreu. Jesus já morreu. Agora só falta eu. Só falta eu. Só falta eu. O problema é que eu não quero morrer. Eu gosto de mim mesmo. Eu sou apaixonado por mim mesmo. E o convite do Evangelho é: se você está apaixonado por você mesmo, você não vai experimentar o reino. Você não vai ser imagem do Filho. Você não vai brilhar no mundo. Você vai viver uma vida de opressão, uma vida de engano, uma vida de tristeza, de depressões, de angústia. E não pense que essa falta de compreensão não pode ser a causa de muitas das tristezas que você enfrenta hoje. Já repararam que gente que cuida dos outros, muitas vezes são as pessoas mais saudáveis, não é? Gente que vive só para si mesmo, vive doente. Mas gente que vive servindo, vive leve, ou deveria pelo menos viver leve. É interessante que Jesus pergunta para eles: vocês por acaso podem beber o cálice? E eles, com o peito estufado, ainda aprendendo: claro, podemos, como não? Somos teus discípulos. Se o problema é beber cálice, a gente está aqui para isso. E aí Jesus nos disse assim: vocês podem beber sim, porque vocês realmente são bons. Ele não diz isso. Ele diz assim: vocês de fato vão beber o meu cálice. Sabe por que ele diz isso? Porque Tiago seria martirizado. Herodes mandou passar a espada, passar Tiago ao fio da espada. Morreu assassinado pelo Império Romano, martirizado como cristão, e não fazia ideia do que estava pedindo naquele momento. Talvez ele até esteja lá sentado direito, talvez Deus até tenha atendido o clamor dele, mas ele, antes disso, teve um caminho amargo, que ele teve que experimentar. João foi exilado na ilha de Patmos, sofreu perseguição, foi preso por causa do Evangelho. Esses homens depois, quando começaram a escrever, já estavam muito amadurecidos, tinham aprendido muita coisa depois na caminhada. Irmãos, se a gente ficar tentando reafirmar nossa própria identidade, nossos próprios achismos, a gente não vai ser a imagem do Filho. Se a gente continuar como a mãe de Jesus: declara no teu reino estes meus 2 filhos, eu declaro, eu decreto, eu ordeno, eu isso, eu aquilo, não tem como. Jesus, o incomparável, vai estar lá e você vai estar no outro lado, oposto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, aquela mulher queria se assegurar de que Jesus estava junto dela, não é? Se ela estivesse no Big Brother, acho que ela ia criar problema ali, porque ela queria articular coisas em torno do projeto dela, que era a família dela, se sobressair sobre as demais. Citei o programa que parece até que eu assisto, né? Esqueçam essa citação. Citação infeliz, né? Não é assim que a gente faz às vezes, irmãos. A gente, Senhor, eu quero ser a sua imagem e semelhança. A gente canta isso. O Senhor morreu por mim, eu quero viver para o Senhor. Mas desde que Ele esteja fechado comigo, comprometido com o meu projeto. Então, irmãos, concluindo esse ponto aqui, aplicando, precisamos nos dispor a morrer para nós mesmos, ou jamais refletiremos a imagem do Senhor. Amém? A gente de vez em quando tem ouvido falar sobre o ateísmo funcional. Muitos cristãos hoje são ateus funcionais. Marcão às vezes cita isso, não é? O que é o ateu funcional? É um cara que é cristão professo, mas o cristianismo dele não muda nada na vida dele, não é? Ele chama Jesus de Senhor, mas na hora de mostrar submissão, aí não. Em segundo lugar, somos formados à imagem do Filho quando deixamos de ter o mundo como referência. Verso 25. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Ponto. Não será assim entre vocês. Com vocês é diferente.
o que definiu os valores de vocês até aqui. Talvez a faculdade que você tenha feito, aqueles professores lá, com aquelas ideias, com aqueles valores, com aquelas militâncias, algumas boas e outras execráveis. Deixa de lado esses mestres. Aproveite apenas o que foi bom, mas deixe de lado aquilo que tem se tornado uma referência anticristã. Antes importa obedecer a Deus do que a homens, não é isso que a palavra fala? Ou seja, o cristão tem que ser alguém que tem isso muito claramente definido. Jesus estava falando de um exército opressor, de um exército que exercia domínio de cima para baixo, que matava cristãos. A igreja primitiva, muitos irmãos nossos foram jogados na arena para ser comidos pelos leões como espetáculo público para os romanos. Atrocidades. Por quê? Porque na cultura deles isso era normal. Os maiores absurdos eram praticados pelos romanos. E os cristãos sofreram por causa disso. E aí, gente, tem cristãos hoje que não conseguem distinguir o reino de Deus deste século. E por não conseguirem discernir as diferenças entre um sistema de valores e outro, muitas vezes aceitam como naturais valores deste mundo. Eu li um texto do Olavo de Carvalho há uns 15 anos, você acha esse texto com facilidade na internet, talvez os educadores já tenham tido acesso a ele, chamado O Imbecil Juvenil. E nesse texto, Olavo de Carvalho fala sobre a atitude que muitos adolescentes e jovens têm, que é a atitude de valorizarem a figura de um amigo ou de um cara que ele admira, mas que não está nem aí para ele, que despreza ele, que está pronto a humilhá-lo, mas ele está disposto a ser subserviente daquela pessoa, porque aquela pessoa se tornou um referencial jovem para ele, mesmo que seja um marginal. E aí, o pai e a mãe que alimentam, que cuidam, que mantêm, que sustentam, muitas vezes são a última palavra a ser ouvida, são completamente desprezados. Por quê? Porque entrou no coração desses jovens um sistema de valores invertido, mundano. A gente, muitas vezes, pode observar isso na praia, não é? O cara está lá no gol, pô, fala, cara, beleza, pô, pastor, legal, não sei o quê. Aí chega na praia, o comportamento do cara já é outro totalmente diferente, não é? Você pode observar isso às vezes, a pessoa age de uma forma no lugar, mas quando ele quer agradar outras pessoas que ele considera como ícones, como referenciais, muitas vezes gente que vive debaixo do poder do diabo e das trevas, o cara está buscando agradar mais a esses do que aqueles que zelam pela vida deles, do que os pais dele. Então a gente tem que tomar cuidado, quem a gente tem elegido como referencial, porque essa atitude do imbecil juvenil não é uma atitude de adolescente, não, uma atitude muitas vezes que não tem nada a ver com idade, gente que busca agradar pessoas e valores que nada tem a ver com o reino de Deus. Quais são as suas referências? A quem temos tentado agradar? O que tem nos feito distintos ou diferentes? E deve ser, obviamente, os valores do reino de Deus. Concluindo esse segundo ponto, seremos transformados à imagem do Filho, sempre que o tivermos como referência única e absoluta. Em terceiro e último lugar, irmãos, nós refletimos a imagem do Filho quando nos tornamos servos. Ele continua no verso 26, elaborando o ensino dele em cima daquele equívoco da família de Zebedeu. Ao contrário, e é interessante que a partir daqui, esse ensino dele não está voltado para os dois irmãos, não. Quando ele percebe a reação dos outros 10, ele para tudo e começa a ensinar essas coisas para todo mundo que estava ali. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É interessante que
alguns sociólogos leem o cristianismo assim: o cristianismo é uma religião que, assim como todas as outras, foi construída para atender às demandas ou às expectativas de um determinado grupo social ou de uma determinada nação num determinado período. Então, nessa leitura sociológica, o judaísmo nasceu lá a partir de uma construção humana, religiosa, para atender a demanda do povo hebreu lá na antiguidade. O cristianismo foi uma demanda religiosa do povo lá na Palestina no século I. Então essa é a ideia deles. Mas é interessante, irmãos, sabe o quê? Que nenhuma religião, outra religião, revela um Deus que se humilha, um Deus transcendente, um Deus acima de tudo, criador, que explique a existência do mundo e a existência do homem e que se humilhe. Sabe por que isso é curioso? Porque isso revela que é muito verdade que as outras religiões foram construídas a partir das expectativas de um povo. Mas um grupo de pessoas, de homens como eu e você, pecadores, jamais construiríamos uma divindade que se humilhou. Porque isso está na contramão do pecado que está no nosso coração. Isso vai contra a natureza, por isso é absolutamente falso. Filipenses capítulo 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Algumas pessoas perguntaram, hoje à tarde, não é? Duas pessoas vieram fazer essa mesma pergunta. O pastor Henrique falou de manhã que Jesus aceitou ser adorado porque ele permanecia Deus, não é? Ele tinha ainda uma natureza 100% divina. Então, como explicar o fato de ele não saber, por exemplo, responder qual era o tempo ou a época da sua volta, o do fim? Como ele não tinha esse conhecimento, e aí os teólogos chamam esse estado dele, a partir desse texto aqui, de humilhação. O que é o estado de humilhação de Jesus? Ele se esvaziou da sua glória, ou seja, abriu mão temporariamente, enquanto esteve encarnado, de alguns de seus atributos, inclusive a onisciência. Não é? Por quê? Porque era Deus, mas para dar o exemplo, se esvaziou, e nos deu assim o exemplo máximo de alguém que se esvazia. Por que ele faz, irmãos, no momento lá em João 13, quando revela o lava-pés, quando ele lava os pés dos discípulos? O pé é uma das partes mais sujas do corpo. Naquele tempo, que era tudo chão batido, eles andavam ou descalços ou de sandálias, o pé era sujo e as pessoas com condições tinham um servo, talvez o servo mais inferior dos ricos, era o servo que ficava na porta da casa para lavar os pés dos convidados e dos visitantes. E aí, o que Jesus faz? Ele assume o papel do servo mais inferior, que ficava lá lavando os pés. E aí Pedro vira para ele e diz: Senhor, você vai lavar os meus pés? Não! Ele diz: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Você não está entendendo o que é o reino de Deus. Se você não entender que você foi chamado e vocacionado para ser servo, filho, ele já morreu, agora falta eu. Ele já assumiu a forma de servo, agora falta eu. Falta eu. Né? E a gente precisa colocar, de fato, a nossa vida diante de Deus, porque nós somos tremendos ladrões de glória. Interessante que nem sempre o serviço é 100% virtude, porque muitas vezes a gente serve motivado pela autoexaltação, né? Tem pessoas que servem com motivações egoístas, né? Motivações vaidosas, como o filho mais velho, do irmão do filho pródigo, né? Que se sentia superior ao mais novo, porque afinal de contas ele servia há muito mais tempo, ele tinha sido fiel, ele merecia, afinal de contas.
Mas o ensino de Jesus é alguém que serve simplesmente pela certeza de que o Pai está se agradando. Não importa se tem alguém vendo, não importa se eu vou ser reconhecido por isso, não importa se os homens vão me elogiar, o que importa é que eu estou agradando o meu Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque esses dias de retiro são dias em que a gente percebe as pessoas por todo lado servindo. Quem esteve aqui ontem, anteontem, via esse espírito serviu em todo mundo com uma alegria, com uma leveza, fazendo serviços pesados e sujos, desagradáveis, mas com o coração alegre, com o rosto sorrindo, brincando, porque há uma alegria em se servir a Deus que serviço nenhum outro traz tamanha recompensa. Refletimos a imagem de Cristo quando nos esvaziamos e agimos como servos. Mateus 6,3 diz: quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Quando você viver o Evangelho, não faça alarde, não procure o trono, procure uma posição, de fato, de alguém que não está procurando se sobrepor, se sobressair. Refletimos a imagem de Jesus quando nos esvaziamos e agimos como servos. Concluindo, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? A gente está falando aqui de valores de um mundo, de um século completamente maculado pelo pecado, de construções da institucionalização do erro, da hipervalorização daquilo que não tem valor nenhum. É sobre isso esse texto. Jesus está falando sobre isso. Vocês estão tentando erigir um ídolo de uma coisa que, no meu reino, isso não quer dizer nada. E a religião pode ser um deles, não é? Será que a gente, às vezes, não está procurando agradar a Deus da forma errada? Fazer, muitas vezes, com motivações erradas? E a gente precisa tomar cuidado. Senhor, será que eu estou motivado pelo Teu reino, pela Tua glória, pela convicção de fé que o Senhor me deu? Será que eu estou vivendo aqui na terra com a cabeça no céu? Será que eu entendo que eu morri, a minha vida está oculta juntamente contigo em glória? Concluindo, irmãos, a palavra diz no verso 19, quando Jesus conclui a sua missão, ele diz: no terceiro dia ele ressuscitará. Todo esse sofrimento, tudo isso que o Filho do Homem está sofrendo em termos de humilhação, vai ser revertido em glória. Verso 28 diz: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Ou seja, tudo isso que o Filho do Homem está vivendo aqui é temporário. Há um projeto de resgate de almas que vai fazer elas viverem eternamente. E a mente do Filho está presa lá em cima. E o Filho pensa em valores mais elevados. Aqui a gente pode ser apenas servo, mas no reino de Deus a gente vai experimentar a plenitude do propósito de Deus em nós. Não se trata de sofrimento pelo sofrimento, trata-se da convicção do que nós não vemos. 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Na versão antiga diz: somos os mais infelizes de todos. Se a gente está vivendo como crente professo, impregnado de valores deste mundo, desse século, tentando construir identidades que não tem nada a ver com o projeto de Deus para nós. Uma última citação, Gálatas 4,19. Olhem que palavra pastoral carinhosa de Paulo, irmãos, para a gente encerrar aqui a nossa reflexão. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Está valendo o sofrimento? Estão valendo as adversidades? Estão valendo as humilhações pela glória do Senhor? Estão valendo. Por quê? Porque Cristo está sendo formado em vocês. Porque vocês têm conseguido, em alguma medida, imitar a Jesus.
Às vezes a gente pensa na igreja, é tanto problema, tanta coisa errada, mas aí a gente olha um pouquinho mais para o lado e fala: Senhor, quanta coisa grandiosa o Senhor tem realizado no nosso meio, quanto milagre, quanta conversão, quanto coração transformado, quanta gente sendo curada, quanta gente que estava vivendo cega, oprimida, presa a este mundo, dando valor a lixo, comendo comida de porco, como na parábola do filho pródigo, e hoje está se deliciando dos manjares do Senhor, com todos os nossos defeitos, irmãos. Cristo está sendo formado em nós, e isso deve ser cada vez mais para a glória dele, amém? A imagem dele em nós, a esperança da glória, nossa esperança é ele é o nosso referencial, e a gente só vai conseguir imitar ele pelo poder e intervenção do Espírito Santo. Vamos orar e clamar por isso. Senhor, queremos te louvar, porque estamos aqui, porque tivemos um dia acesso a esse conhecimento, de que o projeto do Senhor para nós não consiste na glória dos homens, nesse louvor que naturalmente nós tantas vezes buscamos, nesse lugar de proeminência, que na verdade o Senhor nos ensina que no teu reino os últimos serão os primeiros serão os últimos. Na verdade, tudo que as pessoas dão valor aqui é coisa pequena demais quando entrarmos na sua glória, Senhor. E não queremos viver neste mundo apegados a Ele. Da mesma forma como o Senhor não se apegou à sua divindade, aos seus atributos, foi capaz até de abrir mão temporariamente do exercício desses atributos, se humilhou, assumiu forma de criatura. Senhor, que nós também estejamos prontos a isso, prontos a morrer, que cada um de nós se perceba nesse caminho de mortificação para si mesmo, que cada um de nós dê lugar ao Senhor, porque quanto mais o Senhor viver em nós, quanto mais impregnados dos teus valores estivermos, mais seremos esperança para o mundo, luz das trevas, sal dando sabor e vida, e exalando o teu bom perfume por onde nós temos passado. Por isso tem misericórdia de nós, e vem forjar em nós a cada dia mais e mais a tua imagem e a tua beleza para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém, Pai.